E deu certo. Boa noite, gente. Boa noite. Vamos dar início a mais uma live aqui do Neo UFC, né? E a gente vai falar sobre hoje, a gente vai convidar a ilustre cantora, soprano daqui do Ceará, a Liana Fonteles, né? E hoje, aproveitar que ela já entrou, né? Eu vou diminuir um pouquinho essa apresentação, mas ela é uma cantora aqui de Fortaleza e ela. Deixa eu só adicionar ela aqui. Ela teve formação a partir da Universidade Estadual do Ceará e ela também foi para fora do Brasil, estudou fora e retornou ao Ceará, né? Então ela teve um, um momento lá fora lidando com ópera, lidando com espetáculo, canto lírico, estudando e ela retornou aqui ao Ceará. Boa noite, Oi, Liana. boa Tudo bem? noite, boa noite, Você tá me Hugo, tudo ouvindo? bom? Tô ouvindo bem. Ótimo. Vamos ver se tá tudo ok Meu áudio tá aqui. Tá legal? todo mundo escutando? Oi, gente, boa noite. Paralisar mais. Deixa eu ver. Travou. Deixa eu escrever. Opa. Retornou? Oi, Yuri, Travou? voltou. Voltou. Pronto. Deixa eu ver se aqui é a minha conexão. Talvez seja minha conexão. Estabilizou. Sim, voltando. Tava falando sobre você um pouco, né? Mas aí eu vou deixar mais para você mesmo, para você se apresentar aí, para você dizer aí, falar um pouco sobre sua vida, sobre sua formação, sobre a trajetória no canto lírico, Ah, trajetória na música, tá? tá certo, Yuri. É porque estão falando que meu áudio tá baixo. Eu acho que é por Tá causa do bom, fone. Eu vou ficar sem o. tá bom. Fica melhor Falei assim? pra gente ver. Mas aí Fica o eco. fica o eco. É. Vou tentar falar mais alto, peraí. Mas Ou, pro pessoal ou tá mesmo legal? Aproximar, né? Tá, aproximar peraí, o vou microfone. testar aqui, só um minutinho. Tá bom, fica à vontade. Porque não, eu acho que não é tão legal esse aqui. Melhora você falar Uhum. assim? Melhora, melhora. Pelo menos pra mim tá melhor, não sei pro pessoal, se Certo, puderem vou ficar dizer. segurando então. Certo, Tá, Liana, fica à vontade, tá bom? Pode ir falando aí e a tá gente vai certo. conversando. Eu sou daqui de Fortaleza, né? Nasci aqui em Fortaleza e comecei a música aqui também, né? Comecei a estudar. Na verdade, comecei com coral na escola. E aí o regente era o Erwin, inclusive, não sei se. Acho Hum, que muita gente conhece o Erwin na escola que eu é, estudava, era o regente. E aí ele, depois, até o Gerardo também, eu acho que ele nem lembra, eu acho, dessa época. Mas uhum, aí me incentivaram a estudar música. E como eu sempre gostei de música, eu sempre fui muito musical, eu decidi, assim, que ia começar a estudar. Então, eu sou formada em música pela UES, né? Na época, eu vou falar rapidinho, né? Depois a gente vai conversando mais. Então, sim. formada em licenciatura em música pela UES, sou cantora lírica, estudei canto lírico na Itália e aqui no Brasil também. Fiz muitos concertos por aqui, muitos projetos de canto lírico, Uhum. inclusive contigo também, Sim, certeza. 2018. Foi em 2018. Foi. Saudades, inclusive, né?
Como passa rápido, 2018. Passa, já foi em É, 2018. foi. Sim. Pois é. E assim, basicamente é isso, mas a gente vai conversando. Uhum. Mas, Liana, canto lírico já foi uma escolha desde o início, ou você começou no canto, se aproximou do canto lírico, ou você já tinha alguma aproximação antes de começar a ter aula, por exemplo, com os professores? Ah, Como foi pois para é. ti? Como assim, eu sempre gostei muito de música desde criança, música Uhum, popular, cantava muito. E mas eu nunca tinha pensado em fazer nada profissional. Eu achava quando era, né, uhum, criança, né, que só aquelas pessoas de música pop famosas, só existia esse tipo de músicos, né, de artistas. Então eu queria ser atriz, cantora, mas era uma coisa muito no sonho, né? E uhum. aí eu lembro a primeira vez que eu ouvi uma cantora lírica, que foi a Montserrat Caballé, Eita. no álbum do Fred Mercury, com o Fred Mercury, né? Sim, e E esse álbum é aí ótimo. eu fiquei impactada. Eu era bem pequena mesmo, eu não sei quantos anos eu tinha, não lembro, mas era muito, muito novinha mesmo, 10 ou menos, acho que eu tinha menos de 10, não Uhum, lembro. E eu fiquei assim, sabe quando você. Eu ouvi aquela voz e me chamou muita atenção. E aí, desde essa época, eu sempre gostei muito desse estilo, mesmo sem conhecer muito. E aí, a minha mãe uhum, tinha uns CDs do Plácido Domingo cantando as músicas mais populares, Moon River, várias coisas assim. Eu gostava, eu ouvia muito. E depois comecei na adolescência a ouvir heavy metal e tinha aquelas cantoras, né, crossover, assim, que cantam meio lírico. E aí eu uhum, imitava. E como o Fantasma da Ópera, uhum. saiu aquele filme no cinema, Sim. essas coisas bem assim, aleatórias Aham. mesmo. E aí eu fui, e quando eu cantava, eu via que eu levava jeito. Eu imitava o fantasma, a Christine do Fantasma da Ópera, ficava legal. Eu Uhum. imitava uma área de ópera que tinha no CD da minha mãe de Mozart, que é uma coleção de várias músicas. E aí tinha lá, era do Così fan tutte, era Como Escolho. E aí eu Uhum. imitava bem novinha e ficava, meu Deus, né, Uhum. no banheiro, incrível. E aí, mas era tudo escondido, assim, porque eu sou tímida, mas eu era, né, mais tímida. Uhum. Então eu cantava sozinha, essas coisas Sim. assim. E não tinha. Quando eu entrei no coral, que a minha amiga da escola praticamente me empurrou para cantar, aí eu acreditei no meu potencial, Uhum. entendeu? Porque o regente estava dizendo. Então eu comecei se ele está falando, então realmente, né, pode ter. E aí, num desses dias que eu estava cantando no banheiro, a minha mãe ouviu, começou a chorar, aí pronto. Eu perdi um pouco a vergonha, um pouquinho, né? E aí Uhum. eu fui, quando eu estava no coral, eu percebi que era alguma coisa que eu gostava muito, levava muito jeito, e existia essa profissão, né, de música, que eu Uhum. podia fazer vários trabalhos. E eu pensei, então vou estudar música. Isso já tinha 17 anos. Eu falo muito, tá? Eu falo Fica, rápido. fica falando. Eu já tinha 17 anos. E aí, e aí eu resolvi estudar música. Por isso que eu acho muito importante ter essas músicas, aula de música, de coral e de outros Uhum. instrumentos nas escolas. Porque eu acho que se não fosse a escola, eu não teria feito isso. Porque eu estava pensando em fazer Sim, com outros certeza. cursos que já estava perto do vestibular. Uhum. Eu estava, meu Deus, vou fazer o quê? Não que os outros cursos não sejam bons, né? Mas Uhum. eu amo música. Eu estava pensando, talvez faça letras, talvez eu estava pensando em outras coisas. Uhum. E aí, isso me foi apresentado a música, né? E eu vi as partituras, eu não entendia nada. Eu, meu Deus, é impossível aprender isso. Eu achava impossível, meu Deus. Sim. Aí eu tive muitas sortes, assim, sabe? Porque quando eu fui procurar estudar, tinha um Uhum. curso na UES que era de extensão, que fazia pouco Uhum. tempo que tinha, inclusive depois parou, enfim. E na época não tinha o curso da UFC ainda, isso faz um tempinho, só tinha o da UES.
e tinha o curso de extensão em música da UES, que tinha os professores do próprio curso de licenciatura que davam aula lá, de bacharelado também, Uhum. eu acho que já tinha um bacharelado em piano e tal. E eu tive muita sorte. E eu comecei a estudar violino, não foi canto, apesar de eu querer cantar. Porque Sim. na época me foi dito que eu precisava de um instrumento. Como eu não sabia tocar nenhum instrumento, então eu fui Uhum. aprender violino. Que foi muito bom, eu acho que me ajudou Uhum. bastante, sabe? Com a questão de afinação, porque o violino é um instrumento não é Não temperado, então tinha que temperado. ter Uhum. muita, né? Enfim, me ajudou bastante, eu acho, com isso também. E até na leitura também, que eu estudava as peças lendo, né? Só que na época tinha uma cantora, uma professora aqui, que era a Kátia Santana, que ela Hum. dava aula no curso de extensão da UES. Ela é cantora lírica, hoje em dia ela não está mais aqui, ela está Uhum. na Espanha, mas ela estava aqui na época, e aí num desses noites, era de noite o curso, eu a vi cantando A Rainha da Noite, numa sala. Aí meu Deus, não acredito que é isso. Aí eu pedi para entrar na sala para ver o ensaio. E aí foi onde tudo começou a eu estudar realmente canto, que eu queria mesmo. Uhum. Eu comecei a fazer aula com ela. Aí eu, na época, fazia violino e canto. Depois eu deixei o violino porque eu queria me dedicar mais ao Uhum. canto. E aí eu passei a fazer aula de canto com ela até ela ir embora. Ah, eu falo muito detalhe, eu não sei. Não, tudo bem. Mas isso tu já estava na graduação? Não, não, foi só Não, na. isso foi antes. Eu Foi, fiz o curso de foi antes. extensão para aprender música e me preparar para o curso da UES, porque no curso da UES Ah, tem a prova THE, THB. de aptidão. É. Aptidão, E é. aí eu comecei, eu não sabia nada, eu não sabia o que era um clave de Uhum. sol, eu não sabia nada mesmo, eu estudei muito, eu Hum. amava, então eu me dediquei muito e passei rápido, assim, tipo, na primeira vez eu já passei. E aí, o curso da UES foi muito importante para mim, eu continuei fazendo canto paralelamente, porque na licenciatura a gente estuda várias disciplinas, né? Sim. Não Uhum. é, não é focado, infelizmente ainda a gente não tem o bacharelado em canto. Então, eu estudei várias coisas, estudei história, estudei muita coisa. E o canto, na licenciatura, as disciplinas de canto são canto coral, né, que tem alguns módulos, e a técnica vocal um e 2 que é com muita gente na sala. Então, a UES, Sim. ela me formou, né, a minha escola, muita coisa do que eu sei eu aprendi na UES, porque eu passei muitos Uhum. anos na UES, na extensão, na faculdade. Mas a parte do canto mesmo, canto lírico, foi todo fora Uhum. da UES. A não ser a extensão que eu comecei com a Kátia, né? Uhum. Mas então eu fazia aulas, toda oportunidade que eu tinha, eu agarrava com todas as forças. Então, se tinha um professor que vinha para cá, fazia o curso, fazia aula particular, viajava para outros estados para participar de masterclasses, festivais. Então, estudava muito sozinha, né? Via muitos masterclasses de grandes cantores que tem disponível no YouTube e gravava as minhas aulas que eu tinha com os professores, né? Nos masterclasses e nas aulas particulares e Uhum. anotava tudo e ia estudando também, mesmo sem acompanhamento deles, né, regularmente, até que eu terminei a faculdade e fui estudar canto com a Luciana Melamed, lá em Curitiba, que Uhum. eu voltei a ter aulas regulares, né, Uhum. Uhum. com ela. A pergunta era só como eu comecei, né? É Mas isso, mas bom é assim que a gente vai é. desenrolando os temas, porque já me veio várias coisas para perguntar, mas eu tô deixando aí você falar, Ah, eu vou né? falar. Vai, pode falar, Vai pode dar uma falando que eu pausa. vou perguntando. Tá. Porque é até bom você, como pô, você se licenciou, né? Você terminou, você é professora de canto, você é professora de música, né? E aí eu queria também que você, se você puder, porque você falou estudar o instrumento, você falou você manteve um estudo paralelo, né? Um estudo, por assim dizer, individual em relação ao canto, né? E aí quanto é que Uhum. o que é que você vê e como é que você vê isso, né?
Porque é recorrente, né? Pedir para estudar um instrumento, se você é cantor, estuda um instrumento, ou então, não, você não pode ter só a formação aqui na faculdade, em aula coletiva, você tem que ter seu professor, você tem que ter. Então, tipo, se você puder comentar também um pouquinho disso, a gente vai, enquanto você vai falando sua história, a gente vai colocando esses pontos aí, né? Tá, sobre a importância do estudo individual, é isso? Paralelo, Também. assim? Uhum, Ah, eu não sei pode se eu ser. entendi muito bem, assim, Certo. a pergunta. É porque É, também, desculpa, Yuri, mas eu entendi que tu falou sobre esse uhum, estudo paralelo. Eu não sei se há uhum. importância, porque eu li uma mensagem do pessoal aqui, eu acabei Sim, me... tudo bem, então deixa eu Desculpa. repetir rapidinho. Tá, Não, você falou, é porque assim, dentro na UES, no curso de licenciatura, você só teve aulas coletivas, né? Então você só teve aula isso. também, A basicamente as não aulas ser eram o de só de piano, técnico. a não ser o de piano complementar que eram individuais. A única aula Entendi. que eu lembro agora é Mas as de voz eram basicamente coletivas e elas eram coletivas. voltadas para o coral, né? Para a voz, na É, estética coral, né? E aí, então, você tinha que manter uma formação paralela, por assim dizer, quanto cantora, né? Para isso. poder se desenvolver, né? E isso é recorrente, pelo que eu posso ver, pelas outras entrevistas também, e pelos cantores que são nossos colegas, amigos, né? Que isso é muito comum, né? Que isso é muito É. comum de acontecer, né? E aí, enfim, se tiver alguma coisa para comentar Ah, sobre isso, sim. era É, basicamente isso. eu acho que principalmente aqui, porque a gente não tem mesmo o curso acadêmico de canto, né? Uhum, Então, mais ainda por isso, né? Então, a gente realmente precisa, quem quer ser um cantor lírico ou instrumentista, né? Precisa mesmo do estudo fora, assim, paralelo, né? E até mesmo se nos lugares que tem o bacharelado, as pessoas geralmente costumam ter seus professores particulares, seus uhum, pianistas, né, correpetidores, coachings, tudo. Porque não entendi. basta, para você ser um Interessante. solista, né, não basta aquelas aulas da faculdade. Aquilo, lógico, é muito importante para a nossa formação. A parte teórica também, muita coisa mesmo. E a parte também de didática para quem vai ser professor, Uhum, a harmonia, muita coisa a gente aprende lá. Mas se você quer ser um músico que vai performar, né, principalmente solista, tem que ter o estudo e também muito treinamento solitário, você com você mesmo, você se uhum, gravando, você treinando mesmo. É um treinamento uhum, muito individual, porque é o seu instrumento, você tem que ter uma percepção, uma consciência corporal, vocal muito grande. Não é fácil. E, Vou e, falar, e, diz. assim, o seu instrumento é você mesmo, né? Também tem isso, É né? você mesmo. E às Aham. vezes você vai ter crise de identidade com o seu instrumento, porque a gente tem crise de identidade. Você vai para psicólogo, né? Mas Ou, assim, sou. tu vai saber mais sobre isso do que eu, muito mais. Mas assim, a gente acaba tendo crise de Uhum, identidade, de personalidade com a nossa própria voz. A gente, uhum, porque é um processo, às vezes você pode querer imitar alguém, até seu próprio professor ou professora. Às sim. vezes você não gosta da voz que você está ouvindo, que pode ser porque você não está acostumado e pode ser também porque por vários motivos, às vezes realmente é um Sim. processo, você ainda não conseguiu alcançar aquele nível que você espera. E às vezes é Uhum, sofrido, às vezes você quer desistir. Estava até conversando um dia desse sobre isso, que muitas vezes a gente, você que é músico, outras também, outras profissões, né? Eu acho mais mexe muito com a gente, né? uhum, Essa com profissão, certeza. assim. E muitas vezes a gente quer desistir, porque é muito difícil, né? Uhum, Só que aí a gente vai ver, porque se é. Estava até vendo essas coisas meio de autoajuda, assim, eu ouvi um dia em algum lugar. Se você quer desistir, preste atenção. É porque é difícil ou é porque você não está gostando? Se for pela dificuldade, não sim. desiste. Mas realmente é isso. Uhum. Porque não é fácil. E às vezes é muito mais forte do que a gente, né? A gente tenta, a gente pode até pensar em desistir, mas aquilo às vezes É vai mais forte que impossível. a gente não consegue. É, É, é quando a gente fala de engraçado isso. música, né? Quando a gente fala de arte, às vezes, né? É muito interessante, é inexplicável, assim, eu não sei explicar, né? Porque é uma coisa.
faz parte, né? Faz parte da gente Uhum. isso. Eu não consigo deixar de cantar. Ah, e tem até uma coisa que aí eu brinco. Muita gente fala também, eu acho, que quando a gente passa muito tempo sem cantar, a gente tem uma crise de abstinência. Meu Deus, eu preciso cantar, eu preciso cantar. Sim. E realmente também precisa, porque é uma questão muscular, né? Se você passa muito Uhum. tempo, vai acabar prejudicando. Você Uhum. vai acabar perdendo um pouco, né, do tônus e tudo. Sim, sim. Uhum. Tá, mas aí vamos voltar um pouquinho aqui pra gente entender um pouquinho mais como é que como foi tua vida. E aí, quando você se graduou, né? Você passou um tempo aqui ainda antes de ir pra Europa? Ou como foi isso? Foi assim, foi em 2012. Hum, Eu, quando eu me graduei, eu participei do Festival Eleazar de Carvalho, porque eu já tinha participado algumas vezes. Eu acho que eu participei umas 4 vezes, muitas vezes. E nessa última vez, que foi quando eu me graduei, a Luciana falou comigo. Foi até o ano que eu venci, que eu participei do Jovens Solistas hum, e acabei vencendo lá a categoria de canto e fiquei em segundo lugar no geral. E uhum, aí eu fiquei muito feliz, foi um dia assim, para mim foi muito importante, principalmente por eu ter também assim percebido que eu fiquei em segundo lugar dos outros instrumentistas, então meu esforço eu me senti que estava eu senti que estava valendo a pena, entendeu? sim, sim. E que eu estava sendo reconhecida e tudo. E aí a professora Luciana me chamou para ir para Curitiba estudar com ela. Uhum, Ela falou: "Ah, Liana, vamos lá". Na verdade, eu sempre quis ir para a Itália. sim. Quando eu comecei a fazer música na UES, eu comecei meu curso de italiano na cultura Uhum, italiana. E porque eu sempre tive muita vontade de estudar lá, porque é o berço da ópera. Eu sempre tive essa vontade. Só que eu tinha que me graduar, né? Era uma coisa importante também. Inclusive, algumas vezes fui chamada para estudar. Eu fui chamada para estudar na Espanha. E a minha mãe, desculpa mãe, eu vou dizer, mas minha mãe não deixou, não. Eu largar o S para fazer lá. Ela falou, não, se forma primeiro, depois faz outra coisa, mestrado, alguma coisa. E aí eu, tá bom, né? Eu também era muito nova. E agora uhum. que eu sou mãe, eu também acho que talvez eu faria a mesma coisa. Principalmente pela pessoa ser nova. Não sei. Sim. Depende, não sei. Aham. Vamos ver. Mas aí eu terminei a UES e fui para Curitiba Uhum. estudar com a Luciana. E aí fiquei lá um tempo. E, e aí eu queria estudar na Alemanha. Já mudei um pouco a ideia. Não, na Áustria. Porque a Luciana, ela estudou na Áustria. Eu comecei a pensar, a Áustria seria legal. Uhum. Enfim, mas aí a- acabei indo para São Paulo. E aí eu ia fazer aquele curso EMESP, que tem a escola Uhum. que tem ópera e tudo lá. Só que eu quebrei. Foi uma coisa meio assim, no acaso, sabe? Porque eu quebrei o pé lá em São Paulo e tive que voltar para Fortaleza. Uhum. E aí, quando eu voltei para Fortaleza, aí eu pensei, não, agora eu vou para a Itália. Então eu comecei a me preparar para ir para a Itália. Uhum. E fui. Fui estudar na Ótimo. Itália. Foi assim, então passei um ano depois de me formar aqui no Brasil, mas não em Fortaleza. Depois eu vim para cá e foi só o tempo de eu me preparar, preparar as coisas, documentos e preparar também para as audições, né? Eu acho que A deu minha mãe está um. comentando que eu era muito jovem. Eu tinha Ah, 19 é sua anos. mãe, a Fonteles, É, Castro. Boa eu tinha noite. 19 anos, realmente eu era bem novinha. Tinha Uhum. acabado de entrar na UES. E como foi essa experiência na Itália? Foi muito boa. Foi maravilhosa. Foi assim, foi um pouco desafiador, assim, porque eu fui sozinha, minha primeira viagem, né? Então, eu tava bem, assim,
apreensível. Meu Deus, como será? Como serão as Uhum. pessoas? Mas foi incrível. Eu fiz um curso que é uma academia, é uma academia de ópera, né? E um curso de canto, aulas de canto e academia de ópera. Que lá é assim, eles têm um conservatório, que lá eles têm no conservatório os cursos de graduação, mestrado, né? Tudo no conservatório, que é diferente daqui. Lá as universidades ficam com os cursos mais teóricos, sabe? Uhum. Musicologia, essas coisas. E no conservatório, os músicos de performance, né? Então, lá é dividido dessa maneira. E Liana, a... Oi. é porque tem alguns momentos que você tá pegando no microfone e tá abafando o som. Ah, Aí só pra vou tomar tirar aqui. cuidado. Pronto. Tá bom assim? Tá ótimo. Tá. E aí, tem as academias, né, de ópera, que não Hum, são cursos, nome é academia, mas não são cursos acadêmicos, assim, não dão um diploma para professor, por exemplo, você não vai ser. É mesmo para sim. o trabalho né, de cantor lírico, de cantor de ópera. Uhum. É onde você vai se formar como cantor mesmo, de ópera, né? Para ter experiência em ópera, para depois Uhum. começar a trabalhar com isso. E aí eu fiz esse curso lá, na Academia de Castelfidardo, uma cidade... É muito lindo lá, são cidades Uhum. medievais, né? Muito legal. E eu Uhum. fiquei num lugar que tinham vários cantores, vários estudantes de canto lírico, inclusive tinham dois brasileiros lá, onde onde a gente ficava, né? Tá dando pra ouvir bem agora? Tô ouvindo bem, tô ouvindo. Peraí que eu vou... E, o John acabou conversando, né? O Jonathan, ele perguntou como é que tu chegou a ir pra lá. Assim, tipo, como é que Como foi assim? pra. Como Processo? foi. Como foi pra tu ir pra lá, entendeu? Tá. Assim, na verdade, a minha, o que eu queria do começo, né, era fazer o conservatório, né? Uhum. Não sei, o projeto que eu tinha era do conservatório. Mas eu acabei Uhum. perdendo as datas, né, a data o prazo, né, que você tem que fazer uma inscrição, porque tem dois períodos diferentes para você fazer a inscrição lá nos conservatórios da Europa. Tem o período que as pessoas que fazem parte da União Europeia fazem, que é um período tal, e tem pessoas de fora, que é outro período de inscrição. E Uhum. eu não sabia disso, eu não fui alertada sobre isso no consulado. Quando eu fui ao consulado, Uhum. eu fui saber de tudo, não me avisaram. Entendi. Por isso que a gente tem que fazer é tudo sozinho mesmo. E eu pesquisando, eu percebi que tinha isso, e eu falei, meu Deus, e eu fui lá, não deu tempo. A gente tentou fazer tudo, ainda tinha um dia, eu acho, mas não deu tempo. Eu fiquei Uhum. triste, mas como aí eu conversando com um amigo meu que é cantor de ópera na Itália, ele me falou, Liana, faz academia. Eu fiz academia aqui, é muito bom. E aí eu fui pesquisar sobre as academias, né, de ópera. Eu achei muito interessante. E também, como o meu desejo era cantar ópera mesmo, né, então Uhum. isso poderia me ajudar bastante. E os prazos das academias não são ligados aos do conservatório, entendeu? Uhum. Lá Entendi. é diferente. São coisas privadas, então é diferente. Então acabei conseguindo. E aí, mas eu fiz todos os documentos, né? Eu precisei fazer as traduções e a audição. A audição Uhum. é presencial, pelo menos era. Agora o mundo vai mudar, né? Uhum. Não sei como é que vai ser, mas alguns já estava sendo até a primeira etapa online, né? Mas Uhum. lá era tudo presencial. Então você tinha que ir mesmo com a coragem e fazer, né? Porque é um investimento, né? É um Sim, com investimento certeza. alto que a gente faz. Mas aí você tem que preparar. Geralmente você precisa preparar 5 áreas, 5, 6 áreas de óperas, e aí eles falam Uhum.
Geralmente tem que ter uma em outro idioma. Então depende do país, depende da academia, né? E aí você passa pela audição e eles escolhem alguns, algumas pessoas que vão participar, né? Que vão fazer parte da Uhum. academia ou da escola. E eu entrei em contato também com eles, né? Eu mandei e-mail, falei do meu interesse. Então, quem quiser fazer algum curso desse, é muito importante entrar em contato, né? Com a escola, com a coordenação. Uhum. Entendi. Foi legal. E era legal também, eu acho que além das aulas, daqui a pouco eu vou falar sobre as aulas, a gente vai falar sobre canto, né? Eu posso entrar mais Sim. sobre as partes técnicas, assim. Mas eu achei muito legal também, porque tinha pessoas de todos os países, não todos, né? Mas de muitos países lá. E era Uhum. muito legal, entendeu? Assim, a gente acaba abrindo mais a cabeça, conhecendo outras culturas, né? Sim. Sim, Lá com tinha certeza. pessoas do, da China, lá na Itália tem muito chinês, muito japonês, porque eles são também muito estudiosos e eles vão. Tem muita gente que vai, coreanos também, né, estudar canto, fazer carreira Uhum. lá. E muitas pessoas da, da Geórgia, como é o meu marido, que a gente se conheceu lá, Uhum. russos, muito russos da Ucrânia. Então, foi muito. Também foi muito legal essa parte, assim, sabe? Sim. Uhum. E brasileiro, tinha? Tinha dois, eu já te falei. Tinha dois É. brasileiros. Tinha uma brasileira e um brasileiro. Uhum. E lá, quando Olá. você fez só o curso, e como é o curso? O curso tem uma montagem de algum espetáculo? Você participou de algumas montagens por lá? Conta aí como foi um pouquinho essa experiência, assim, É, também. pois é, a gente nas academias, eu só quero falar acadêmias, é porque lá é Uhum. academia. Nas academias, a gente faz Uhum. concertos, né? E as apresentações com a cena, né? Então, participei Uhum. de alguns concertos. Não participei da apresentação cênica que fizeram no final, mas participei de vários concertos. E, na verdade, quando eu cheguei lá, que eu queria falar assim sobre as aulas, né? Com o professor. Meu professor era o Battiato. É um italiano que foi incrível para mim, assim, eu cresci muito com ele. Não que eu não tenha crescido com meus professores aqui no Brasil, que também foi maravilhoso. A gente acaba Uhum. aprendendo, né, bastante com cada Com professor, com certeza. cada pessoa, cada colega também. Mas lá foi um salto, eu acho que foi um salto maior que eu tive. Uhum. Como eu tinha muito, eu mergulhei, né, de cabeça, eu só tinha isso para pensar lá, só tinha isso para fazer lá. E as aulas com ele eram muito boas, mas Uhum. muito tempo eu fiquei fazendo vocalizes, Sim. vocalizes, vocalizes, sem parar, entendeu? Lá na Itália e na Europa, em vários países, quando a gente sai daqui, chega lá, a gente se surpreende com a Uhum. quantidade de cantores e com a qualidade dos cantores, né, das escolas, né, porque é Sim. outro mundo aqui em Fortaleza, infelizmente, a gente ainda tem muita coisa para fazer, né, nem temos Uhum. o curso de bacharelado aqui, né, então, a exigência lá é muito alta, né, Uhum. então eu chamei a atenção pela minha voz, chamei a atenção por muita coisa, porque realmente já estava bastante, tinha bastante coisa já pronta, né? Mas o meu professor falava muito que eu tinha que deixar a minha voz mais uniforme, mais igual, mais inteira, né? Porque Uhum. na técnica do bel canto italiano, a voz ela é totalmente homogênea, do grave ao agudo, em todas as vogais. Então, a gente abre muito o A, né? Aqui geralmente a gente abre muito o A, e acaba fazendo sons, o timbre fica muito diferente dependendo Uhum. da vogal, dependendo enfim, da altura. Então, eu trabalhei muito com ele, vocalizes, muito mesmo. E não que eu trabalhasse aqui, mas lá foi mais, eu achei mais assim, Uhum.
intenso, assim, sabe? Isso. E foi muito legal. E uma coisa que ele falava muito para mim, que era da garganta aberta. Então, apre la gola, apre la gola. Então, Aham. era toda a garganta aberta. Isso eu também já fazia aqui, claro, mas é porque eu Uhum. não sei explicar, porque lá eu aprendi mais isso, sabe? Eu aprendi Aham. mais, foi mais focado isso. Porque assim, aqui, quando eu contava aqui, era. Eu acho que é porque a gente tem menos, realmente menos cantores e menos escola, né? Menos Uhum. cultura, né? Essa cultura do canto lírico. Então eu me senti até menos exigida um pouco aqui, sabe? Eu me Sim. sentia menos exigida. Já era o prodígio, porque eu comecei cantando já muito bem. Por isso mesmo que eu fui convidada para estudar quando eu tinha 19 anos lá na Europa, já Uhum. muitas Entendi. vezes mesmo, sabe? Uhum. Professores, um senhor na Espanha, na Alemanha, porque realmente eu tinha muita facilidade, mas precisava lapidar, né? Então lá Sim, na sim. Itália eu fiz muito isso, esse trabalho, sabe? E, e foi muito importante para mim por isso. E os personagens que eu estudei lá, eu estudei a Dina, que hoje em dia eu acho um pouco leve para minha voz, mas o meu Uhum. professor falou que ele achou importante eu estudar na época e realmente foi muito bom. E quando eu cheguei lá, eu tinha um pouquinho de medo de agudo, sabe? Eu Sim. cantava os agudos, mas eu sempre tive medo. Porque, inclusive, quando eu comecei a cantar, eu era. Eu fui classificada no comecinho como mezzo-soprano. Porque minha voz, ela é mais. Ela é um pouco. É ruim. Sim. E não só por É, uma, hoje em dia como. a gente escutando, a gente consegue. A gente fica assim, né? Não, Porque tu já mas. me conheceu como soprano, né? Mas Uhum. na época, no começo, eu fui classificada, e não foi só por uma professora, foram por duas professoras, e um professor ficou em dúvida. Essa questão de classificação também deixa a gente que estuda canto meio louco, assim, né? Às vezes, depende também, tem Com vozes mais certeza. fáceis de serem classificadas. Por isso que hoje em dia eu não dou muita importância, né, para os meus Uhum. alunos, essa questão de classificação muito precocemente, sabe? Sim, Claro, se a sim. pessoa é obviamente soprano, ok, soprano. Ah, eu sou soprano o quê? Sou ligeiro, calma. Vamos primeiro encontrar a voz, vamos formar a voz. A gente tem que primeiro ter o instrumento. Uhum. Porque nossa voz, ela é um instrumento, mas ainda não está um instrumento pronto para tocar. Isso também Uhum. é um pouquinho complicado e ao mesmo tempo é maravilhoso, né? Sim, Mas é daqui complicado diferente, porque diz, é diferente dos outros instrumentos, né? Que ele já é feito no jeitinho lá, tem os furinhos, por exemplo, uma flauta, já tem todos os furinhos no lugar e tudo, e já é, a afinação, só precisa ajeitar algumas coisas, mas a gente tem que ele já fazer vem ainda, né? pronto, já vem pronto, alguns menos e alguns mais. Por exemplo, um Uhum. piano, claro, não o piano tem que estudar muito, o pianista tem que ter muita técnica, mas o Com som certeza. dele é bonito, Uhum. né? Então a parte Ah, do som, você tem que estudar o quê? Você tem que estudar o legato do piano, o fraseado, isso sim. Mas o som, assim, uma teclinha é bonito. O violino é um pouquinho menos bonito. Eu estudei, tem que o violino tem que ralar um pouquinho mais para sair um som bonito. sim. Uhum. Mas a voz ainda mais. E como é um instrumento interno, é o seu corpo, é a sua garganta, Uhum. são seus músculos. É um pouquinho complexo. Eu nem lembro mais por que eu estou falando isso. Eu nem lembro por que eu estou falando isso. Mas, então a gente tem que descobrir a classificação vocal. Então a gente tem que Uhum. descobrir com a nossa voz, formar a voz, para quando a voz estiver prontinha para cantar, a gente vai saber qual é o repertório. Inclusive, até quando a gente inicia, é muito bom ter a musicalidade de fazer piano, de fazer forte, mas Sim. tecnicamente falando, é muito importante a gente conseguir primeiro soltar a voz, mezzo forte, Uhum. normal. Uhum. Solte normal. Não tente fazer piano no começo dos estudos e fortíssimo no começo Sim. dos estudos, porque você precisa de muita técnica no canto lírico para fazer piano, principalmente um Sim. piano agudo. Não é, isso não é piano no canto lírico, isso é piano no coral, ou em outros estilos, mas no canto lírico não é piano, entendeu? Aham. Então você tem que realmente formar a voz toda e essa questão de classificação é uma questão importante, mas que a gente precisa ter muita calma, né?
E Uhum. aí, pois é, eu estava falando lá do repertório da Itália. E aí eu fui estudar a É. Gina e lá eu descobri que meus agudos não são difíceis. Sim. E aí eu descobri isso lá. Eu já sabia disso desde o começo com a Kátia, mas no meio da história, porque assim, eu tive aula com a Kátia, depois eu tive um tempo que eu tive vários professores, né? E no meio disso, às vezes eu me perdi um pouco, até me encontrar Uhum. novamente. Quando eu me descobri soprano. Então, foi uma época difícil, onde eu meio que larguei um pouco os médios e que fiquei tentando cantar agudo. E depois eu percebi, principalmente com o meu professor lá na Itália, que eu precisava muito, muito mesmo da base no médio para ter bons agudos. Então ele falou: Sim. o seu problema aqui está nos médios, tem que focar mais, tem que arredondar, tem que usar esses músculos aqui, Sim. mas também tem que usar aqui e arredondar, abrir Uhum. garganta, é muita coisa ao mesmo É. tempo. E Uhum. E aí, falar então, nisso, você trabalha falou nos essa médios. questão, Ah, você falou isso da garganta aberta, se tu puder falar um pouquinho também, depois, continuando. porque a questão da garganta aberta é o seguinte: no canto lírico, a gente não deve, né, levantar muito a laringe. A nossa laringe não Uhum. deve, né, como em alguns outros estilos isso é mais permitido, né? Mas no lírico não, como a gente precisa de homogeneidade, precisa de uma extensão X, né? E muita coisa. Tem uma Uhum. exigência muito grande, inclusive também de projeção sonora, tudo isso. A gente precisa alargar, a gente precisa alongar, né, o nosso instrumento, né? Que Uhum. né, a garganta, né, nossa faringe. Então a gente precisa. Ah, não sei, porque eu fico mexendo a mão e mexendo o microfone. Então, quando a gente Fica à abre a vontade. garganta, que eles falam muito isso, a la gola, engraçado, né? Gola, abre la Uhum. gola. Não, quando a gente vai cantar, não pode ter é, nada fechando o espaço do ar, né, que vai Uhum. ressoar, que passou pelas pregas vocais na laringe e precisa de espaço para ressoar, para conseguir os Sim. harmônicos, né? Então a gente precisa ter a garganta, mas essa parte do corpo completamente livre de tensões. Então, né? Então, Uhum. não pode ser tem que estar livre. Isso parece simples aqui, mas quando vai cantar agudo, a gente precisa, para a gente conseguir esse relaxamento aqui, essa abertura, precisa apoiar muito bem. Então tem que estar tudo Uhum. conectado, né? E essa, como você falou, essa construção vai desde o médio, né? Desde o médio para Sim, subir pro agudo, né? desde o grave, né? Desde o grave, Uhum. mas assim, principalmente o médio é uma região que a gente precisa trabalhar para estar muito goela. É a goela. É, aí precisa estar muito bem. Ai, não lembro a palavra, mas tem que estar bem formada, bem. Enfim, tem que estar direitinho o médio para você conseguir agudo. Não adianta você pular isso e querer cantar no registro agudo sem estar com o registro médio, porque a voz, ela não é como o piano, que tem uma tecla aqui separada, assim. Eu vou dar um exemplo assim, né? Meio, e outra Uhum. nota que ela é. São duas pregas vocais. É a mesma coisa que faz o agudo, é o mesmo que faz o médio que faz o grave. Só que ela vai Uhum. estar Entendi. em posições diferentes, né? Então você precisa disso, de um fechamento da prega vocal bom, de Uhum. uma pressão do ar boa, adequada. E É processual, né? Até porque você tem o alargamento da prega aqui para chegar aqui, né? No agudo, precisa uhum, chegar aí até lá, né? Não é, é tipo começar cantando assim, né? Porque a exatamente. prega não Você vai tem um. acabar tendo problemas vocais, você vai ter buraco na voz, sabe? O seu médio não vai ter Uhum. o timbre. Você vai ter, talvez, agudos, mas que não tenham um timbre tão bom, sabe? Que na técnica italiana, né, eles chamam de chiaroscuro, né? Sim, Que é que essa é o qualidade claro e escuro, vocal, né? que a voz tem um corpo, né? Tem corpo
tem harmônicos graves, né? Muita gente também chama de fundo. E também tem o brilho, Uhum. tem a ponta. Estou falando vários termos que o foco, o brilho, a ponta, a ressonância alta, né? Para não confundir Uhum. também com abrir garganta, não é deixar a voz, porque eles também falam, tem outro termo que eles falam também que é engolato. A voz que é a voz na gola, Sim. que é a voz na garganta, que é a voz assim, ó. Oh, oh, né? Oh, aquela voz muito aqui também não é legal, porque é uma voz que não tá, não, é inaudível no teatro. A voz tem Uhum. que estar para fora. Só que Sim. para fora não é gritando, não é empurrando. Então, né? É. A gente, por isso que leva tempo para estudar canto lírico e Uhum. dedicação. Tem que ter muita dedicação Uhum. mesmo. Não só você nascer com talento, não, tem que ter muita dedicação e um tempo, porque infelizmente eu vejo muito hoje em dia muitas propagandas de cursos de canto, uma coisa instantânea, quase fast food de canto, assim, um curso de Sim. 1 mês para você se tornar não sei o quê, é impossível. E, e com técnicas fáceis, rápidas e que É tenham uma um varinha de efeito, não sei o quê. condão. É, vai É. chegar o professor, vai entrar na sua garganta e vai cantar, só se for. Porque não é assim, né? Claro, tem pessoas com mais facilidade, outros com menos, mas todo mundo tem que Uhum. passar por isso. E estudar muito mesmo, como qualquer outro instrumento. Uhum. Olha a Kate, É, Kate, quanto tempo! Ela cantava comigo no coral da UES, olha aí. há Outra muitos soprano. anos atrás. A Isso. gente até viajou juntas com o coral. É, Hum. o, Liana, teve uma pergunta aqui que foi do Paul Andrade, que é o Paulo Andrade. Ele perguntou que como construir um corpo na voz para chegar no agudo, médio seria esse corpo? É o que ele está perguntando, né? Aproveitando que a gente Ah, está falando sobre isso, né? porque eu falei do chiaroscuro, né? O Uhum, corpo tem a ver com o fechamento certo da prega vocal, né? E também o uso certo da musculatura, desse espaço, dessa ressonância alta, né? Não tem um. Não posso falar um exercício que vá ajudar a fazer isso, infelizmente. São vários exercícios, né? Feitos da forma certa, entendeu? Então você uhum, precisa estar com apoio, você precisa entender o que é o apoio, né? Eu gosto muito. Eu não sei se é porque eu estudei muito o começo da minha formação, eu estudei muito exercícios com a vogal I e com a vogal O. E também era muito legal, muitos para homens, para tenores, é muito legal também a vogal A, tá? uhum, Então fazer exercícios que. Porque também é uma coisa muito individual, depende, né? Porque, por uhum, exemplo, eu gosto ainda de alguns exercícios que são de cima para baixo. Como eu percebia que a minha voz, eu conseguia uma ressonância muito boa em algumas notas superiores, então eu começava com aquela nota e ia descendo, da mesma forma depois ia subindo de novo, com aquela mesma sensação. E quando a gente tem a sensação que o professor fala, tá aí, tá bom aí, e também a pessoa também tem que dar um feedback, né? Tem que falar se tá confortável, porque às vezes o som é bom, mas dentro não tá bom. Então o professor às vezes também não é, né? Adivinho. Às vezes o professor acha o som bom, mas você tem que falar, não. Mas quando tá tudo bom e você conseguiu chegar lá, continua uhum, aquilo, desce com aquela sensação de ressonância alta, não deixar a voz cair. Mas assim, construir o médio é trabalhar muito, vocalize, com, né? Tendo essas orientações, né, de como fazer, trabalhar no médio mesmo, no seu uhum. médio, no seu registro médio, porque cada voz tem o seu grave, seu médio e seu agudo. Porque o meu grave não é o teu grave, não é Não não mesmo. mesmo. Não mesmo. Então a gente tem que saber isso. E aí, para Uhum, depois ir para os. Tem pessoas que têm mais facilidade em agudo, mas mesmo assim, mesmo as sopranos bem agudas, as sopranos ligeiras, tem que trabalhar o registro médio, porque é o centro da voz, né? uhum, uhum. Sim, sim. Leandro, eu vou dar uma curvada aqui na entrevista de novo e vou te perguntar uma coisa que está relacionada mais com na hora quando você voltou da Itália, né? Você teve todo esse. Se Tá. você quiser falar mais alguma coisa da Itália, fica à vontade também.
E aí você voltou para o Ceará, né? E aí você está como cantora e professora também, né? E aí como foi para ti esse retorno? Como é para ti estar no Ceará de novo, né? Depois de ter experienciado toda essa diferença cultural em relação ao canto, né? Lá da Itália, da Sim. Europa. E você retornou para o Ceará e se deparou com o Ceará, né? E como é pra ti, entendeu? Esse retorno, né? É. Quando eu voltei, é, a minha vida mudou completamente, porque eu não voltei para onde eu tinha, para onde eu tinha deixado, como eu tinha saído, Uhum. né? Primeiro que eu tive uma bagagem muito legal e segundo que eu estava grávida. Então eu ia ter meu Luta. filhinho. Que, inclusive, eu voltei por causa dele, por causa do Uhum. meu filho. Que eu não queria. Eu não queria, enfim, ter meu filho lá, eu achava muito complicado. E eu ia acabar tendo que parar meus estudos lá, não ia valer a Uhum. pena, né? Então eu preferi voltar, ficar aqui, me sentir mais segura. E Uhum. aí, Sim. depois desse período maravilhoso da minha vida, que, né, do final da minha gravidez, na verdade não foi nem no final, não, né? Eu cheguei no começo. No final chegou o Georg, que chegou depois no finalzinho. E aí, é, é, quando eu cheguei, eu fiquei muito voltada a essa parte, né, da maternidade. E Uhum. depois de um ano, eu acho que foi depois, eu não lembro exatamente, mas foi menos de um ano, eu acho, enfim, não lembro exatamente. Abri um concurso para Uhum. professora, o professor na UES, né, no formado. Eu vi uma Uhum. oportunidade muito legal de voltar Uhum. à ativa, né, trabalhando como professora. Então, eu agarrei com força essa oportunidade, me preparei e consegui, né? Então, eu Uhum. entrei para a UES como professora substituta. E aí eu dei, no total, 7 ou 8 cadeiras na UES. Foi muita coisa. Foi Uhum. muita coisa. Então, foi um tempo que eu estudei um pouco menos canto, assim, meu estudo, né? O meu treinamento, Uhum. porque o cantor tem que treinar sempre, né? Tem que estar Sim. sempre treinando. Então, esse período eu deixei um pouquinho esse treinamento e para me dedicar mais para dar as aulas e tudo. E aí eu dei aula na UES de coral, canto coral Uhum. 1, dei aula de história da música 1, história do canto popular brasileiro, história, muita história, história da música popular brasileira, Uhum. técnica vocal, e também dei alguns de estética, e também dei alguns tem umas disciplinas que são optativas, e aí eu dei de canto repertório, que foi muito legal, porque aí eu aproveitei, né? Ótimo. E aí a Conta aí um gente pouquinho trabalhou como foi. bastante. Foi muito bom, a gente trabalhou bastante a parte, os alunos que são cantores, né? E tinham muita sede disso, eles adoraram. E aí era a aula voltada mesmo para a parte do repertório. E a gente também trabalhava a técnica dentro do repertório e trabalhava Uhum. a parte de é, interpretação, né, do fraseado. E a gente fez algumas apresentações e foi muito bacana. Alguns alunos cantaram música popular brasileira, alguns cantaram. A gente trabalhou também alguns de musicais e também música lírica também um pouco, bem pouco, porque não tinha muito, não tinha como trabalhar muito a parte técnica do pessoal, né? Mas a gente também fez e foi muito legal mesmo. Como... E música renascentista, foi muito legal, foi muito bom. E aí eu fiquei lá por 2 anos, porque o contrato é um ano e depois podem renovar, né? Foi renovado e Uhum. aí eu fiquei por 2 anos lá. Foi uma experiência muito boa, foi muito legal. Uhum. Mas o formato da aula era de vários alunos ou tu
Tinha Era um aluno individual. individual, Não, né? eram todo mundo, mas a gente marcava os horários para trabalhar individualmente como masterclass. Então, os Uhum, outros alunos poderiam assistir, porque eu até aconselhava, venham, assistam as aulas dos outros para aprender, porque a gente aprende muito. Eu aprendi muito também vendo aulas dos meus uhum, colegas, entendeu? uhum, Então, foi, foi, foi muito legal esse período, assim. uhum. Foi muito bom. Sim, sim. Porque eu pude trabalhar mais essa parte, né, de canto e interpretação e até mostrar para eles um pouco também, né, de outros estilos. Até no coral também a gente apresentou um repertório um pouco mais erudito, então foi muito massa. Massa. Nesse formato. É porque, assim, eu estou perguntando porque tem. Sei como é que você conhece o formato que a gente adotou para o NEOL, né? Que a gente tem Ah, tinha os encontros presenciais, né? E a gente fazia o mesmo da mesma forma, com essa perspectiva no Masterclass, que a gente coloca as pessoas para cantarem mesmo, com a professora Juliana, Maria Juliana, na frente, né? E, e aí as pessoas cantam, as pessoas escutam, a professora dá os feedbacks, faz esse momento, né? E a gente também tem o que a gente que a gente implanta é um método, de certa forma, coletivo, mas que tem uma perspectiva individual, né? Principalmente na questão da técnica, no momento de técnica, de aquecimento, para esse momento, apesar de ser um momento coletivo, é um momento que preza preza, como é que se diz, as individualidades, né? Vou dizer dessa individualidade. forma. É. Isso. E aí a gente tem também esse momento de masterclass, né? E eu tô comentando porque é interessante saber que isso, como esses métodos dialogam, né? Como essas formas dialogam, né? Eu acho muito importante trabalhar isso, a parte individual e o coletivo também, porque como o seu instrumento é seu, você não vai cantar em coro, você precisa mesmo se trabalhar o seu instrumento solista e também saber cantar em conjunto, né? Inclusive nas óperas Uhum, também, que tem também, né, os trios, quartetos, quintetos nas óperas, mesmo para os sim. solistas, né? Mas sem perder aquela sua qualidade sonora, porque no Uhum. coro é uma voz, como assim, né? São quatro vozes, É uma depende do coro massa, né? também, né? E aí você precisa timbrar as vozes, né? Então tem que Uhum. parecer uma voz só. E é incrível quando parece. Né? Sim. É incrível. E no solo, não, é o contrário. Você tem que saber que aquela sua voz, mas tem que harmonizar com as outras quando tem os trios, enfim, né? Tem que harmonizar, mas você tem que ter a sua característica vocal lá preservada, né? Uhum. Com certeza, com certeza. É, Diana, tem uma pergunta aqui, antes da gente retornar o raciocínio que a gente estava, vamos ver aqui, que é do Paulo também. Que ele está perguntando se existe algum curso específico, se você conhece, né, de canto lírico aqui em Fortaleza, e como devo saber se tem um potencial para esse estilo. E ele também pergunta mais à frente, é preciso ter uma base para poder cantar, estudar canto lírico ou não? Não, você pode começar do comecinho, e até melhor. Porque, Uhum, assim, depende, né? Todo mundo vai ter um começo. Ninguém vai, do nada, né, ter uma base. Então, uhum, você não tem que esperar ter uma base para começar a estudar canto isso é lírico. importante. Você tem vontade, vai atrás e vai estudar, Uhum. né? É Que nem a isso. história do talento, né? Como é? Ah, Como você assim? precisa ter talento para fazer Ah, tal não, coisa. pois Não, mas é, como é não. Como é que você vai descobrir seu talento se você nunca tentou, se você nunca faz, né? Exatamente. O talento, até agora tem uma coisa meio mito, assim, você não sabe realmente. Tem pessoas que têm mais facilidades, mas a gente não sabe por quê. Talvez desde Uhum, criança ela tenha tido mais uhum. contato com aquilo, ou Sim. mesmo alguma coisa genética, não, pode ser também, né? Depende, enfim. Mas você tem vontade, comece, né? Comece. Uhum, E é bom ter uma orientação, né? É legal. sim. E, e além disso, estudar sozinho também.
Estudar muito sozinho. Orientação e estudar sozinho. Porque tem gente que Sim. acha que é só ir para a aula e não é. E também não Uhum. existe um tempo. Muita gente me pergunta assim: em quanto tempo eu vou conseguir cantar? Como É, assim, né? é difícil. Depende. É E o difícil. que, o que é conseguir cantar? O que é começar a cantar para Uhum. você? Ninguém para de estudar. Primeira coisa, nunca vai parar. Uhum. Nunca, né? Segundo, quanto você vai progredir, em quanto tempo depende de vários fatores, né? Depende de Uhum. você, depende da sua orientação, depende das Uhum. Liana, oportunidades, do estudo. Oi. sim. Liana, e aí, gente, retornamos para a segunda parte da live no Neol, né? É, houve o corte aí do Instagram, mas a gente vai dar retorno. Assim que a Liana entrar, a gente continua para onde a gente estava, tá bom? Só um momento. Pronto, a Liana entrou. Oi. Liana, tava dizendo 10 Passa segundos, mas rápido. aí já era. Cortou de uma É, vez. passa rápido, né? Continue. Continue, por favor. Eu acho que já terminei essa parte, né? De você precisa ter Uhum. uma Uma base. base, um talento. É. E aqui em Fortaleza tem, assim, professores particulares, né? E Uhum. também tem o grupo de vocês, né? Que eu tô Sim, conhecendo sim. agora, conheci Muito quem bem-vindo falou. também. Obrigada. Da- E tem aulas particulares, né? Tem aula, eu sou Uhum. professora, também tem meu marido, tem o Antônio Souza, tem a professora de vocês, né? É a Maju, eu não sei se ela A dá aula Maria particular, Juliana. não sei se ela Sim. dá, mas assim, tem Quando dá professores tempo, dá. particulares. Tem professores particulares. Inclusive agora eu estou dando aula pelo Skype, porque, Uhum. né? Porque a gente É. tem. As modernizações, E né? não sabemos até quando, mas tá sendo bem legal. Eu nunca tinha feito dessa forma. Eu já tinha até Uhum. tido aulas assim, há muito tempo, com um professor que eu gostava assim, de ter aula e estava longe, e eu já tive. Mas eu nunca tinha dado aula assim e Uhum. está sendo legal, está sendo uma experiência bem legal. Claro que ao vivo a gente tem mais, né? Consegue trabalhar mais coisas, tem mais percepções, tem um contato, né? Claro. Mas também dá para trabalhar Uhum. bastante coisa pela internet. E um curso mesmo de canto, um curso eu não conheço, assim, Uhum. um Geralmente conservatório, tem não sei. as iniciativas esporádicas, né, que É, acontecem. É, tem alguns acontece um projeto, aí vai, lança uma grupos, coisa. né? Até mesmo o Porto Iracema, né, que foi o projeto que a gente estava É. envolvido, né? Então, Mas não que tem não é, nada não é um fixo. projeto, não tem nada fixo, mas que não é também um projeto de formação, sua técnica de canto, Uhum, não é outra uhum, coisa, né? Então isso eu acho que fica mais para as aulas particulares mesmo, aqui em Fortaleza, sim, agora, né? Atualmente, eu acho que fica mais para as aulas particulares. uhum, Isso. é isso. Sobre isso, E, né? é, o conservatório, a Juliana tá lembrando, a Alberto Nepomuceno também tem. Eu não sei se. O Alberto Nepomuceno tem Eu não a de canto lírico. Pois eu não É sei, eu isso que acho eu que fui. eu não lembro quem é o professor, não sei se o Álvaro é o Tem. professor lá, eu sei que ele é de piano, de coral, mas eu Uhum, não sei quem é a professora de canto lírico lá, não conheço uhum. o professor Tá, de canto a lírico. Isa tá falando que tem. Que a gente não conhece quem é quem sim. Mas voltando um pouquinho, você deu aula na UES, né, nesse período, e fala um pouquinho como. Agora isso foi o lado professora, né? O lado na universidade, né? E o lado cantora depois que tu voltou pro Ceará. Como é que Pois ficou isso? é, no comecinho ficou meio parado, até porque também eu fiz a cirurgia, né, cesariana, infelizmente. Uhum. Eu não gostaria de ter feito, mas fiz. Isso atrapalha muito para os cantores, para as cantoras, para voltar a Uhum. cantar, porque corta várias camadas musculares, né? Você fica muito Sim. debilitada e para voltar ao normal demora um tempo. E também, como a gente até falou antes, né, a parte do canto é músculo, né? Então, como eu passei muito tempo Uhum. também sem, então foi muito aos poucos. E aí, mas aí eu voltei estudando sozinha e teve um Opera Studio em Recife
quando meu filho ainda era Uhum. pequenininho. Eu acho que ele não tinha nem 2 anos ainda, eu não lembro. Acho que ele não tinha nem 2 anos. E foi muito legal. A gente foi, todo mundo junto. Eu, o Georg, né, que é meu marido, e o Luca, para Recife, para fazer lá a Ópera Estúdio, porque não dá para ficar parado, né, muito tempo. E Uhum. aí eu fui lá e foi uma experiência muito legal. E mas também foi muito difícil, porque é muito difícil para as mulheres, depois que elas se tornam mães, continuar, entendeu? É Uhum. muito difícil mesmo, não é fácil. Então você tem que realmente Sim. ter muita perseverança, ter uma cabeça muito boa, né? E lá eu avisei antes que eu ia levar meu filho, se eu podia levar meu filho para as aulas, para os ensaios, e graças a Deus eles aceitaram, porque também poderia Uhum. não aceitar. E eu ia para as aulas, eu ia para tudo com o Luca no colo. E foi muito, eu me Sim. senti uma guerreira, sabe? Porque Sim. no meio da cena da ópera, Parabéns. eu tava com o Luca mamando no meu braço. E era engraçado. E o diretor, né, o diretor cênico até brincava, assim, parecia que fazia parte da ópera, eu levantava com o neném assim, dava um agudo, e o Luca lá, né, o Luca já nasceu ouvindo, ainda bem, desde a barriga. Não, antes dele nascer, lembrei, antes dele nascer eu também me apresentei aqui, quando eu cheguei grávida. Antes dele nascer, eu também me Uhum. apresentei aqui no Teatro de Alencar. Foi muito bom cantar com aquela barrigona. Eita. E era bom cantar grávida. Eu cantei até 9 meses, eu acho. Quase 9, mas aí com Uhum. 9 meses já a respiração já fica difícil. Fica Ah, muito grande, começa né? a Então empurrar os você não órgãos, tem, né? você não tem. Mas até 7, 8 meses eu achava bom cantar grávida. Mas Uhum. depois ficou um pouquinho difícil. E aí eu voltei assim, com esse ópera estúdio, que também foi muito Uhum. legal, foi muito enriquecedor para mim. E eu fiz a Adina de novo lá, né, algumas cenas, e Mozart. Eu fiz a Dona Elvira do Don Giovanni. Uhum. E, e outras pequenas coisas. E aí eu voltei a cantar nesse Opera Studio, que foi um Sim. desafio e foi muito bom. Tinham professores maravilhosos. E depois, quando eu voltei para cá, a gente continuou fazendo projetos. Eu falo a gente porque eu sempre trabalhei com meu marido, trabalhei muito com ele. Lógico que a gente tem nossas coisas individuais, né? Mas essa parte Uhum. de recitais, concertos, a gente trabalha muito junto, né? Porque ele é tenor, então a gente fez muitas apresentações aqui, a gente participou de muitos projetos no BNB, né? No Centro Cultural, no Dragão do Mar, no, na Cine Teatro São Luís, é, em vários projetos pela cidade, Uhum. né? E a gente não parou, não parou. Graças a Deus, a gente sempre a gente continuou na ativa, né? Aqui. E ele como professor Uhum. também, porque também era a gente ficou pensando, como será trazer o Gui para cá, né? Ele não falava português, mas foi muito legal. E a gente conseguiu a gente continua, né, fazendo trabalhos juntos muito bons, cantando, cantando música lírica, músicas brasileiras também, ópera e tudo. Uhum. Liana, para a gente chegar assim, no finalizando, né, um pouco mais a live, pode falar como é que você se sente? A Kate até fez uma pergunta relacionada a como era a sala de aula, né, no sentido de como era a aula aqui, a formação aqui, se não me engano é assim. Aonde? Muita diferença das disciplinas que complementam os estudos de canto no Brasil e fora, né? Como era E lá na Itália, tá falando, é? isso, e daqui, se era muito diferente, se era Ah, como era para ir. eu acho diferente. Assim, eu não posso comparar exatamente, porque lá eu fiz um curso completamente diferente do que eu fiz aqui, né? Aqui eu Uhum, fiz licenciatura e aquele curso de extensão, né? E lá eu fiz uma academia, né? uhum, Mas lá, assim, as salas são muito bem preparadas, assim, ou a parte, pelo menos onde eu estudei, né? A parte a acústica da sala é muito boa.
tem pianos bons, bem afinados. A UES também tem, mas às vezes tinha uns problemas. Não é culpa da UES, a UES eu agradeço demais, eu amo a UES. Mas a gente sabe, né, que muitas vezes tivemos problemas, né, com os recursos, né, Sim. por, por questões aí políticas, né? Questões. Uhum. Mas, enfim, e lá tem uma estrutura maravilhosa e eu acho que é muito legal para o canto lírico, né? É que lá muitas cidades têm esses cursos muito bons, entendeu? Mas, claro, a Itália, dentro da ópera, né? Não dá para comparar, né, com o Brasil, e o Brasil é gigantesco. Mas lá, muitas cidades, uma pertinho da outra, tem lá, tem academia, tem estrutura muito boa, com apresentações, com professores maravilhosos. E as disciplinas que eu tinha lá era canto e canto e canto, interpretação, interpretação. Então, até Mas, para assistir teatro lá. Estão perguntando aqui. assim, eu não Uma fazia, disciplina de teatro. tinha da interpretação do personagem, né? Mas eu não, Uhum. mas é diferente do. E também tem professores convidados, né? Nas academias tem os professores convidados. Então acontece esse Uhum. tipo de coisa. Mas disciplina de solfejo, essas coisas a gente vai ver mais nos conservatórios, né? Uhum. De dicção, de fonética, essas coisas, é mais nos conservatórios. Claro, os professores sempre vão ajudar você na academia, mas é porque a academia já é como um segundo passo. É mais para quem já passou pelo conservatório, já está formado, e você vai lá para terminar essa formação, ter experiência mesmo, para cantar, para participar de produções de ópera, entendeu? Então, Uhum. espera-se que você já tenha um nível mais avançado. Ninguém vai para a academia Sim. começar a cantar, entendeu? Não dá. Você vai lá já Uhum. com uma certa formação, né? Uhum. Principalmente técnico vocal, né? Aproveitar que algumas pessoas estão dando boa noite, né, Liana? Dar boa noite para a Boa Juliana, que está noite, acompanhando Alessandra. nossa live, né? A professora, nossa coordenadora. A Melissa Leão também está acompanhando nossa live. O Olha quem está nosso aqui, o primeiro. Max. Sim, o Max Jota foi nosso primeiro entrevistado. Boa noite, Max. Maravilhoso. E ele também ele trouxe muito essa contribuição de como é essa lá na Itália, né? Como é. E teve até algumas coisas que você falou que casaram com o que ele falou também. Legal. É, E eu e vou te contar todo o Guiorro. eu vou te contar só Fala, fala. como é que fala? Vocês vão comentar aqui que quando eu comecei a cantar, uma das vezes, a minha primeira experiência, quase a primeira que eu tive cantando foi junto com o Max aqui, sabia? Foi a Viva Foi? Alegre. Olha que massa. Foi, que eu era bem Uhum. novinha e ele cantou o Dom Camilo, Danilo, não, eu acho que é o Danilo. E aí eu conheci o Max lá faz muito tempo. Só isso que eu quero falar. Uhum. Que eu lembro. Que massa. É, Depois a gente se encontrou o, algumas vezes em concurso lá no Maranhão. E eu acho uhum. importante assim, quem quer cantar tem que também estar muito atento a concursos, sabe? Porque cantor Sim, vive com de certeza. audição de concurso, né? Uhum. Então, Uhum. tem que se preparar muito também, porque é muito ruim também você ir para um concurso despreparado, porque meio que queima um pouco o seu filme, sabe? Isso é uma coisa um Sim. pouquinho chata, sabe? Mas Uhum. é a realidade. Então tem que se preparar muito bem, mas ficar atento a essas oportunidades quando já está preparado. No começo Uhum. não adianta também, né? Mas no Sim, comecinho sim. eu acho importante você fazer muita apresentação, muito recital, para você se acostumar, para você, né, criar isso. Sim, com E quando você já certeza. está mais preparado, participar de concursos, né? E é isso, ficar atento a É essas isso. oportunidades. No Brasil tem Uhum. alguns, vamos ver como é que vai ficar daqui para frente, né? Que a gente não sabe. Uhum. Alguém tem mais alguma pergunta? Deixar aberto aí. Se você quiser ir finalizando, falando alguma coisa, Liana, fica à vontade. Tá bom? Sua mãe comentando A aqui. minha mãe. Inclusive, foi nessa época que a pessoa lá do espanhol me convidou lá, que aí a minha mãe, não, tá não, que era o ministro da Cultura lá. E que ouviu e ficou assim, impressionado. Ele falou, meu Deus.
Porque eu sempre tive né, uma voz assim, vozeirão, né? Que o pessoal fala, vozeirão. Uhum. Mas foi na Viúva Alegre. E foi muito importante. Sim, Por isso, o que eu acho que é importante ter mais aqui, a gente tem essas iniciativas, mas precisa de mais ainda, né? Porque é sim, com importante a certeza. gente ter a oportunidade de subir no palco para cantar. E principalmente produções inteiras, né? Não só trechos, não só recitais, mas cantar um musical, uma ópera inteira, uma opereta toda, com Uhum. orquestra, sabe? Ou mesmo com piano, mas que a gente fez um pouco isso lá no projeto, né, do Porto Iracema das Artes, com cenas, né? Até Sim. porque a gente não tinha condição de fazer uma ópera inteira, até por Uhum. conta das vozes, né? Porque a Uhum. base, logicamente, a base para a gente conseguir isso que a gente quer fazer aqui em Fortaleza, né, é a escola. Porque a gente pensa, Sim, como montar uma ópera se a gente não tem vozes? A sim. gente precisa de um mezzo, a gente precisa de um soprano, dois, Aí três, importa, um né? tenor. Essa geralmente é. Cadê? A gente tem uns músicos para tocar nas orquestras, né? Mas a gente não tem as vozes dos personagens, então a gente se limita muito. Tem que ter uma ópera com três personagens e, Uhum. enfim. Então eu acho que a primeira coisa seria a escola mesmo. Tem que ter mais essa investimento mesmo nisso. Mas como não temos, né? Estudar mesmo, se dedicar, levar a sério, para a gente Uhum. conseguir fazer alguma coisa por aqui. Liana, fizeram uma pergunta aqui, pode ser a nossa última, para a gente finalizar, que é perguntando como era o repertório lá na Itália, o repertório brasileiro, no caso, as músicas brasileiras, no idioma português, eu acho, essa a intenção. Se elas eram interpretadas lá ou não eram, se eram bem vistos, como é pelos cantores de lá, no caso, né? Também. Pela experiência que eu tive, né, também, né? Porque Uhum. Sim, com não certeza. posso falar tudo pela experiência que eu tive. Na experiência que eu tive, não tem muita coisa brasileira, porque eu me foquei mais no repertório italiano. Mas tem sim apresentações onde os cantores cantam música brasileira. Tem compositores que são bem respeitados brasileiros lá e Uhum. são tocados e cantados. E às vezes eu acho que mais do que aqui, muitas vezes. Não que aqui não seja, aqui também Uhum. né? Mas tem sim, inclusive uma cantora da Geórgia me pediu uma partitura do Paulino Barroso. E aí eu fiquei, meu Deus, que incrível! Que eu não Uhum. sei se foi um professor dela, mas enfim, ela pediu que é daqui de Fortaleza. Ela não sabia, ela sabia que era brasileiro. Aí eu falei, ai, que legal, ele é da minha cidade. Era, né? Da minha Uhum. cidade. Eu fiquei muito feliz, assim, que eu vi que são reconhecidos alguns compositores, né? E não só o Uhum. Vila Lobos, né? Sim, É o mais famoso, né? sim. Sem dúvida. Mas outros compositores também. Inclusive, eu fiz uma live agora há 2 dias, eu acho. Sim, Domingo, sim. Eu, Sim. e eu cantei uma canção que também foi cantada por cantores assim, também Azulão, ficou Uhum. foi muito interpretado por cantoras fora, né? Baquianas, né? Sim. Completas, né? Floresta Amazônica, muito Vila Lobos, né? Mas é óbvio que lá eles dão muito preferência para o repertório italiano, né? Sim. Principalmente para Imagino. a ópera, né? Mas também tem Carlos Gomes, né? Mas assim, o É. italiano gosta de música italiana. Eles têm Sim. assim, a grande maioria, né? Eles têm isso, né? Uhum. Eu acho que é isso. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, né? Você... Não sei se alguém quiser falar. Eu já falei tanto, eu te falei, eu falei bastante, Uhum. mais de uma Ah, mas hora. foi ótimo, foi ótimo. Deu nem pra perceber. Eu gostei também. Acima de tudo, em nome do NEOL, né, por mim, eu agradeço pela sua disponibilidade, pela sua presença. Eu agradeço a todo mundo que estava assistindo a gente, tanto os participantes do projeto,
quanto àqueles que não participam do projeto também, seus convidados também, né? Então, é importante para a gente também ver que a gente está fazendo trabalho de difusão, né? A gente está difundindo o conteúdo, né? Essa é a primazia do projeto, né? De a gente tornar acessível o conteúdo em canto lírico, né? Na medida que é possível, né? Que, como a gente mesmo sabe, algumas coisas só na prática mesmo do vamos ver com o professor, na ópera, mas na medida do possível tornar, mostrar isso que a gente estava até conversando, que a gente só sabe se é pra gente ou se dá certo, se vai, se a gente for, se a gente experimentar, se a gente se construir, né? Então, obrigado, acima de tudo. Tá bom? Eu que agradeço, eu fiquei muito feliz com o convite. É, eu achei muito interessante a nossa conversa, muito gostosa, muito, né? Uhum. E eu acho sempre muito bom e importante ter essas oportunidades de conversar sobre isso, né? Já que é uma paixão muito grande que eu tenho Uhum. e que é bom ver outras pessoas que também compartilham disso, desse amor e desse interesse, né? Dessa vontade de fazer coisas aqui relacionadas à música lírica. Então, quanto Sim, mais a gente puder ter esses encontros, melhor vai ser. E eu agradeço demais pelo convite. na E hora. também pela presença de todo mundo aqui. Eu não leio muitos comentários porque fica muito difícil. Aquela hora que eu fui ler, eu acabei não prestando atenção direito do que tu me falou. Mas de vez em quando Não, eu tudo tô bem, lendo aqui. tudo bem, Então, agradeço tudo também bem. aos comentários do pessoal e a presença de todo mundo. Uhum. Mas eu acho que é bom tu dar um comentário aí que teve um convite aí. Convite Olha aí, pra quê? Semana Ai, da Música de Fortaleza. Pronto. Tem um convite aí, olha aí. peraí, deixa eu procurar. Procure a Liana no DM, Ah, queremos convidar você também. Ah, pode me convidar. viu? Pois um beijão, Liana. Boa noite, viu, pra você. E que a Beijo. gente consiga passar por esse momento, né, com muita música e que a gente esteja forte, tanto para se adaptar para o que vier, né, como para a gente retornar às atividades e ocupar espaços e fazer apresentações, né? Não desanimar, não desanimar. Não mesmo, não mesmo. Manter a cabeça firme, É, certo? um Pois então, beijão. até mais, Liana. Até a Tchau, próxima obrigada. oportunidade. Beijão, pessoal. Boa noite. Até depois. Tchau.